Fala os menininhos, fala as menininhas, beleza? Vamos aqui fazer o nosso curso online, vamos respeitar essa quarentena e vai ser bom pra caramba. Seguinte, para começar nosso trabalho, velho, a primeira coisa a fazer é, qual é a ideia da aula de hoje? Nosso módulo 3 é um módulo sobre administração colonial. E o que é administração colonial, irmão? Toda a estrutura da colonização portuguesa no Brasil. Então vamos lembrar, ó. Então Portugal, expansão marítima, chegou no Brasil em 1498, Duarte Pacheco, tá lembrando? Na hora que Portugal chegou no Brasil, o Brasil não foi colonizado de forma efetiva e imediata. O Brasil teve um delay de 30 anos administrativos, lembra? 1500, 1530, período pré-colonial, que foi o seu módulo 2. Nesse período pré-colonial, o que aconteceu? Portugal ficou muito preocupado com as Índias, pouco preocupado com o Brasil. O que tem no Brasil? Só exploração do pau-brasil, que eu chamei de Rota das Cores. Lembra aquele conceito que vem da Unicamp? Então tá bom. A partir do momento que Portugal perdeu as Índias, conceito de fumo das Índias, lembra? Inglaterra, expansão marítima tardia, conquista o território de Calicut, Portugal perde o monopólio, plano B Brasil. Na hora que Portugal chega no plano B Brasil, Portugal tem que pensar assim, preciso administrar efetivamente, senão vou perder. Phelps, então é só basicamente fumo das Índias que fez Portugal mudar o seu conceito? Não, não. Tem também ameaça estrangeira. Quem? Os franceses, que querem a Rota das Cores. Vamos lembrar? Rota das Cores. Brasil produz pau-brasil, Flandres consome pau-brasil. Beleza? Então você está lembrando de que o caminho é a Rota das Cores, que Portugal tem que controlar e manter. O que Portugal vai fazer agora? Criar um sistema administrativo efetivo para organizar não só a Rota das Cores, mas algum produto que o Brasil possa produzir. Qual que é esse produto? O açúcar. Então vamos devagar. Ó. Módulo 4, economia açucareira. Módulo 3, a administração colonial. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Então eu tenho a criação de uma organização administrativa no Brasil para que o açúcar funcione. Essa estrutura que eu estou mostrando para vocês é o nosso módulo 3. Só que eu vou separar as coisas. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer toda a estrutura política e depois eu colocar em cima toda a estrutura econômica e social. Combinado? Então lembra sempre as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então para começar a administração colonial, qual que é o conceito que o Phelps está usando? Basicamente eu estou usando o conceito de origem, qual estrutura surgiu primeiro, para qual surgiu depois. Então a primeira estrutura administrativa que surgiu foram as capitanias hereditárias. Olha a data, olha a data, olha a data. 1534 tinha acabado de começar o período administrativo oficial. Então as capitanias hereditárias, o que elas são? Olha o mapa, galera. Percebeu que esse mapa está um pouquinho diferente do que você conhece? Por quê? Porque houve uma redistribuição das capitanias. Então Portugal, o rei de Portugal, Dom João III, pega o Brasil e divide em 15 lotes. Antigamente, o Teodoro lá no fundinho, o que se aprendeu? Era sempre leste-oeste, não era? Cuidado com as capitanias da região norte. Mudaram a sua distribuição. Um mapa novo, um mapa mais recente do processo. Então a capitania, o que ela é? Pega o Brasil, divide em 15 e distribui a fidalgos lusos. Não entendi! Olhou para mim? Calma, devagar. Como que eu organizo as capitanias? É um sistema administrativo regional. Tá, vamos comparar. Então eu tenho governo federal, governo estadual, governo municipal. Então esses três níveis executivos de governo. É isso. A capitania hereditária é o estadual. Compara sempre com o governo do estado do seu estado. Estado de São Paulo, por exemplo. Estado de Minas Gerais, por exemplo. Tudo bem? Então, brother, um governo regional. Tá bom, criado pelo rei Dom João III, que era o rei da época, isso muda pouco. Mas a importância é, para quem essas terras foram doadas? Doação, não tem retorno. Essas terras eram doadas de forma vitalícia e hereditária para a vida inteira? É, para o filho também. Simplesmente para fidalgos lusos. Phelps, eu entendi essa parte, agora é uma parte bem importante e bem profunda. Princípio de fidalgia. Filho de algo, filho de alguém. Filho de um nobre de segunda grandeza em Portugal. Então esse indivíduo de segunda grandeza o pai dele é nobre. Só que existe lá na Europa, olha para mim, presta atenção nisso, o princípio da primogenitura. Para não dividir muito as terras, para não ficar uma chácara e continuar um território, uma fazenda, os nobres só doavam as suas propriedades ao filho homem mais velho. Homem, lembra que mulher não tem vez? Patriarcalismo total, né? Mulher não tem vez. Filho homem mais velho. Então tá bom, se o filho homem mais velho receber a terra, e os filhos mais novos? São fidalgos, filhos de alguém que não receberiam essas terras. É um nobre de segundo escalão. E esse indivíduo recebeu o direito de vir para o Brasil e se tornar um nobre de primeiro escalão. Então, 15 indivíduos receberam essa distribuição das terras. Então, beleza. Agora, quem que é esse capitão Natário? Que eu acabei de te mostrar, que é um fidalgo de Portugal. Quais poderes eles têm? Primeiro,
conceder sesmarias, essa parte é muito, mas muito importante para você. Para mim, sesmaria é uma divisão da capitania hereditária. Vamos na lousa? Vamos na lousa comigo? Então, se eu tenho como primeira estrutura administrativa as capitanias hereditárias, eu quero que você olhe aqui o esqueminha que eu vou te explicar. Uma capitania hereditária é um território, uma fatia do território brasileiro. Beleza? E a sesmaria, Phelps? A sesmaria é uma subdivisão da capitania. Ai, Phelps, não estou entendendo nada. Vamos lá. Ó. Nível médio USP Ribeirão, hein? Você aí, ó. A origem do latifúndio brasileiro se deu no período colonial. Lembra do Richardão falando isso para você? Então, capitania hereditária não é a origem do latifúndio. O que é a origem do latifúndio? A sesmaria. A sesmaria é o engenho, é onde se produz. O capitão donatário é um cargo político e o sesmeiro é um cargo econômico. Aí vem você e fala assim, Phelps, então uma relação feudal você não tem vassalagem. Cuidado. Boris Fausto falou, inspiração feudal não é uma relação feudal. Beleza? Por quê? Porque o capitão donatário, ele recebe 20% da produtividade do sesmeiro. Ele não vai ter uma relação de defesa como existia na capitania e no governo do senhor feudal e com o seu vassalo. Tudo bem? Então cuidado. Sesmaria e capitão donatário, uma relação econômica e não uma relação militar de defesa. Por isso, inspiração feudal e não uma relação diretamente feudal. Então tá, você já entendeu qual que é o primeiro direito do capitão donatário, que seria conceder sesmarias. Detalhezinho da sesmaria, só para encerrar o assunto, ela é vitalícia e não hereditária. Normalmente, o filho do sesmeiro ou o capitão donatário acabaram renovando, não é obrigatório. Beleza. Segundo, nomear autoridades. O que é isso? O governador de São Paulo, ele governa sozinho? Ele tem secretário de saúde, educação, fazenda, os secretários todos? É a mesma coisa aqui. Quais são os três? Os três. Capitão Mor cuida da defesa. Provedor Mor cuida da grana. Ouvidor Mor cuida da justiça. São os cargos basicamente nomeados para ajudar na administração. Outra questão importante que o capitão donatário tem direito seria escravizar índios. Ai, mas no Brasil colonial foi utilizado o escravo africano negro como indígena? Não, como indígena não. Ele foi usado como escravo. Mas e o índio? Foi utilizado como escravo? Foi, durante todo o período colonial, não como regra, como exceção, eu trabalhei isso ainda hoje. Beleza? Fundar vilas. Então o capitão donatário ele pode fundar um povoado? Pode sim. E além disso, cobrar impostos. Cobrar impostos através do ouvidor mor. Fechou? Beleza. Juridicamente, como que a capitania se estabelece? Cardoação e foral. Cardoação é uma escritura e foral nada mais é do que como se fosse um manual de instrução. Sabe quando você compra o celular? Abre o celular, abre a caixa, tira o celular e tem um manual de instrução, aquele que você não leu? Foral é isso. Foral é aquele manual de instrução que basicamente quase ninguém lê. Beleza? O sistema de capitanias deu certo? Não deu. Por quê? Porque de 15 capitanias, 2 funcionaram. São Vicente, Pernambuco, Sudeste, Nordeste. Mas por que não deu certo o sistema? Porque se de 15, 2 funcionam, não deu certo. Por que não deu certo? Alguns fatores fundamentais. É caro pra caramba. Imagina você, um capitão donatário, vir pra cá e começar do zero o negócio. Tem que começar aqui, na enxada, beleza? É do zero. É difícil, é caro. E nobre não necessariamente tem grana, burguês tem dinheiro não nobre. Nobre tem privilégios e terras, lembrou? Grandes distâncias, mas pra caramba, você não fica com preguicinha de viajar, por exemplo, pra Europa, que demora 12 horas? Você não aguenta ficar no avião? Mas os caras querem 3 meses pra vir, 3 meses pra voltar. Complicado. E território hostil. O que é território hostil? Hostilidade, velho. O índio, quando você vem pra fazer esse campo com ele, legal pra caramba. E quando você vem pra ocupar a terra dele, fica puto. E não quer. Seria mais ou menos você burguês, relaxado aqui, tranquilão, indo numa balada em Osasco. Imagina você entrar num baile funk em Osasco, na sua postura hoje. Você vai ser bem recebido? Hostilidade. Entendeu? Hostilidade é o processo. Então, a capitania hereditária, você percebeu que não deu certo. Aí Portugal criou um novo sistema para arrumar a capitania hereditária, que eu chamo de governo geral. Parou? Olha, vem, olha pra mim, olha. Não acabou a capitania hereditária. Olha a data aí no seu caderno. A capitania continua existindo. Eu só coloco o governo geral em cima
para centralizar e ajudar o processo. Beleza? Então o que são os governos gerais? É um sistema administrativo nacional. Phelps, não estou entendendo. Os governos gerais é como se fosse o governo federal hoje. É uma estrutura executiva nacional criada pelo rei de Portugal. Mas por que eu criei o governo geral? Dois eventos fundamentais, então. Qual é o fator de criação do governo geral? Isolamento de duas capitanias que tendiam ao processo de independência. Pensa vocês, tem um território gigantesco, só dois funcionam no Nordeste e no Sudeste. É mais fácil chegar a informação de Portugal para a capitania do que entre capitanias. Essas capitanias poderiam se tornar autônomas, por isso que eu crio um sistema centralizado. Beleza? Ótimo. Além disso, o que mais que eu tenho que pensar? Fundo das Índias, que a origem da capitania hereditária é a origem do governo geral também. Portugal perdeu o plano A na vida, que era viver das Índias. Portugal tem que fazer o quê? Viver do plano B Brasil. Fechou? Plano B Brasil. Então eu preciso criar um sistema que funcione economicamente. Já que esses governos gerais foram criados, quem foi escolhido o primeiro governador geral? Rei de Portugal que indicou. O nome dele, Tomé de Sousa. Titio Tomé, como diz o grande amigo. O que o Titio Tomé fez? Saiu de Portugal, está vindo para o Brasil, BO no caminho. BO no caminho. Qual que é o BO no caminho? Lei. As leis portuguesas, elas não cabem exatamente iguais são no Brasil. Por quê? Porque eu tenho diferenças estruturais. Por exemplo, vamos lá. No século XVI, o valor de uma vida europeia e uma vida africana é igual? Para mim é. Para mim, o valor de uma vida humana é uma vida humana. Independente de onde ela esteja. Não importa qual ela seja, classe social, origem nenhuma. Beleza. Mas lá no século XVI, o valor de uma vida africana e uma vida europeia é igual? Não é. Você sabe que não é. Então tá, vou dar um exemplo. Um homicídio em Portugal é tratado com a pena de morte. Aí eu pego um português aqui no Brasil que matou um escravo. Ele vai receber pena de morte. O Tomé de Sousa, pensando nessa incongruência, criou o regimento. O regimento Tomé de Sousa são leis adaptadas ao Brasil. Fácil. Beleza? Pego as leis de Portugal, adapto ao nosso contexto. Segundo conceito, Fundação de Salvador. Olha a imagem, a primeira imagem. A origem da cidade de Salvador. É uma imagem um pouco mais para frente, mas eu quero que você entenda o seguinte. Salvador, quando foi fundada em 1549, qual que era a ideia? A primeira capital do Brasil. Centralizar a administração. Mas olha em cima dessa imagem, corta para mim, eu quero que você veja aqui em cima. Aqui é a cidade alta, aqui é a cidade baixa. Por que o Tomé de Sousa fundou Salvador aqui na cidade alta? Por que a estrutura administrativa ficava aqui e a estrutura onde as pessoas mais pobres ficavam aqui? Qualquer tipo de invasão que possa acontecer militar contra a cidade, um canhão não conseguia atirar em cima. Então a altura de um projétil aqui não pode ser. Silvinho, me ajuda nessa, hein? Faz uma questão interdisciplinar que pode aparecer no vestibular. Velocidade, ou altura máxima de projétil, você pode calcular. Pode ser uma prova interdisciplinar. Cuidado. Felps, mas por que Salvador? A capital fica no Nordeste e não no Sudeste. O cara que mais produzia açúcar era o Nordeste e não o Sudeste, beleza? Ótimo. O que mais que eu tenho como característica aqui? Criação de cargos públicos federais. Lembra os cargos que eu tinha? Ouvidor-mor, provedor-mor, capitão-mor, na capitania hereditária e para o governo também. Felps, não entendi. Ué, eu tenho a Polícia de São Paulo e a Polícia Federal. São jurisdições diferentes. Fundação de São Paulo, quem presta prova na cidade de São Paulo é importante, olhou para mim de novo, cidade de São Paulo, olha aqui, ó, Colégio Anchieta, cidade de São Paulo, beleza? É de lá que começou, já vou falar de jesuítas, espera só um minuto. Estruturação católica no Brasil. O Brasil precisava de uma organização cultural. E qual que era a estrutura europeia que governava a cultura? A Igreja Católica. Então a Igreja Católica simplesmente vai vir para cá, junto com a estrutura do governador Tomé de Sousa, com o primeiro bispo do Brasil, Dom Pedro Fernandes Sardinha. Veio ele, a família inteira, num contexto do Concílio de Trento contra a Reforma Católica, beleza? Além dele vieram os jesuítas também. Cuidado com os jesuítas. Os jesuítas são muito, mas muito importantes para nós. Por quê? Os jesuítas tinham uma função, aliás, duas: educação formal na colônia e catequese. Catequese do índio, converter o índio. Então esse índio vai ser convertido ao catolicismo e o filho do senhor Ligim vai ter aula. Aonde? Na missão. Tá, missão jesuítica, entendi, perfeito, legal. Aonde tem mais missão? Norte ou sul? Ou litoral? Norte, onde tiver maior concentração de índios, maior volume de missões. Beleza? Agora vem comigo. Como que uma missão aparece no seu vestibular? Olha a Unicamp, o que ela fez?
Um exercício, uma imagem de uma planta baixa, um monte de retangulinho, escalonou os retangulinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, colocou uma legenda, missão jesuítica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, casa do padre, capela, colégio, alojamento. A Unicamp perguntou características dessa missão. Primeiro, ela é geométrica. Segundo, tem noção de hierarquia. Olha que exercício! Olha como que aparece hierarquia. Então os jesuítas vieram fazer suas missões para quê? Para catequizar, para educar o filho do senhor de engenho e estruturar a igreja católica no Brasil. Cuidado com os jesuítas, tudo bem? Felps, mas como uma missão dessa sobrevive? Grana. Ela produz. Produz o quê? Se for no litoral, açúcar. Se for no norte, droga ou sertão. Se for no sul, pecuária. Então ela produz elementos, beleza? Então ela também é uma atividade produtiva, não esquece disso. Dentro do governo geral, quando o Tomé de Souza fez toda a sua estrutura, ele foi substituído pelo Eduardo da Costa. Então houve uma substituição do governador geral pelo próprio rei de Portugal. Lembra que as datas não coincidem, não tem que ficar 4 anos obrigatoriamente, beleza? O que aconteceu no governo Eduardo da Costa? A pior coisa que pode acontecer. Então olha lá, então um governo marcado por crise, uma crise econômica, prisão. Teve uma briga familiar entre o Dom Pedro Fernandes Sardinha, que era o bispo, e o Eduardo da Costa, que o Eduardo da Costa mandou prender o bispo e o filho do bispo. Foi um caos. E destituições de autoridades. Ou seja, é uma fase muito complicada. E justamente nessa fase complicada, houve a primeira invasão francesa. E aqui que é o importante do governo Eduardo da Costa, que pode aparecer em sua prova. França Antártica, segunda invasão francesa, Nordeste França equinocial, beleza? Aonde que ela aconteceu? Onde hoje é o Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara. E por quê? Os franceses têm 2 elementos fundamentais. Primeiro, olha para mim. O francês quer controlar a rota das cores, que era controlada por Portugal, e são huguenotes, protestantes calvinistas franceses, fugindo das perseguições religiosas. De novo, huguenotes, protestantes calvinistas franceses, fugindo das perseguições na Europa, vindo para o Brasil para ter liberdade religiosa, beleza? Então, se eu estou falando aqui, ó, da França Antártica, o que os franceses fizeram? Inicialmente, o que eu chamo de Confederação dos Tamoios. O que é a Confederação dos Tamoios, Felps? Simplesmente, são huguenotes mais índios. Ah, Felps, meia dúzia de índios? Não, de Ubatuba até o atual Rio de Janeiro. Contra Portugal. Eles conseguiram se manter vivos, sim, a ponto do governador-geral ser demitido, porque não conseguiu expulsar os caras. Trouxeram o Mendes Sá, um novo governador-geral, que conseguiu fazer a paz de Iperó. Iperó, para quem não sabe, é Ubatuba, em Tupi-Guarani. Padre Anchieta foi fundamental para convencer os índios que eles não seriam mais escravizados. E agora eu tenho Portugal, mais índios contra os huguenotes. Beleza? Então os portugueses conseguiram expulsar os franceses? Agora conseguiram. Os portugueses vieram de baixo para cima, os índios de cima para baixo, os franceses foram expulsos. Resultado disso? Fundação da Vila de São Sebastião do Rio de Janeiro, que vai prestar prova lá, é muito importante para você, beleza? Então esse Mendes Sá foi o governador-geral responsável pela expulsão dos franceses? Foi. O Mendes Sá, o Estado de Sá, o Salvador Correia de Sá, que vieram de Portugal para cá. Como que o Mendes Sá conseguiu convencer os índios a fazerem a paz de Iperó? Corta para mim. Como que o Mendes Sá conseguiu convencer a fazer a paz de Iperó? Índio, eu nunca mais vou te escravizar. Lógico, o porta-voz era o Padre Anchieta, beleza? Que fez a tradução da gramática tupi, escreveu o poema Na Areia. Nunca mais vou te escravizar, índio. Os franceses estão te escravizando para você pegar o pau-brasil para eles. Muito foi verdade. Então o que eu vou fazer? Simples. Não vou usar a mão de obra indígena como escravo. Cuidado! Cuidado, aqui ó, exceção, guerra justa ou crise. Exercício que eu coloquei na tarefa, o que é guerra justa? Guerra justa, tribo considerada bárbara, que não aceitava catequese. Beleza? E crise, qualquer crise. Então, quando no Brasil colonial se escravizou índio? Sempre! Sempre! Mas nunca necessariamente na área mais econômica, na área mais atrativa, o centro de produção. Por exemplo, se você entra no Nordeste do açúcar, na região Sudeste tem escravidão indígena. Fechou? Tá bom, Felps. Se o Mendes Sá não vai deixar escravizar índio, o que eu vou fazer? Escravizar africano. Então vai ser basicamente agora que começa a desenvolver o açúcar e a escravidão africana, que é o tema do próximo módulo. Módulo 4, beleza? Felps. E a última estrutura administrativa para a gente encerrar nossa aula agora? Câmaras municipais, que é simples, é o governo da cidade.
É o governo da vila, olha pra cá. Prefeitura, põe no seu caderno aí, igual o governo do prefeito hoje. Poder local. Composição, vereadores. Quem são esses caras? Olha pra mim junto. Homens bons, normalmente aristocratas. Fazendeiro, senhor de engenho. Ou ainda, comerciante. Beleza? Se não tiver senhor de engenho, põe o comerciante. 3 ou 4 vereadores. Quem são esses vereadores? Então, eleitos entre os nobres. Função: governar a cidade e nomear autoridades locais. É tranquila a Câmara Municipal. Cuidado, para acabar. Câmara Municipal tem até hoje. Então, a terceira e última estrutura administrativa, que são as câmaras municipais. Corta para mim. Que são as câmaras municipais, são poder local. Poder local tem até hoje. Mudou o jeito, porque hoje é poder legislativo. Nessa época era poder executivo, verdade, mas tem até hoje. O governo geral acabou em 1808. A capitania hereditária foi anulada pelo Pombal. Espero que você consiga fazer a tarefa, faz com carinho. Todos esses exercícios indicados, todos é para fazer. Um abraço, até daqui a pouco, módulo 4. Fique em paz.